Olá pessoal, estamos aqui novamente com o Armelin falando de varejo. Obrigado você que está participando com a gente, que está fazendo comentários, está sendo muito bacana. Estou muito satisfeito com o número de pessoas que vem participando, mas o varejo ele é muito gigante, né? Nós podemos divulgar mais esse trabalho, falar com mais gente de varejo. Então, pede para os seus amigos, se inscreve no canal, manda sugestões, que nós estamos aqui sempre trazendo novidade e o mais importante, trazendo novidade com soluções para o varejo. O objetivo principal desse podcast, sem dúvida, é trazer uma evolução para o varejo e melhorar a qualidade de vida para as pessoas. Por isso que nós vamos falar de RH, nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar, daqui uns dias vamos falar de manutenção. Está muito rico esse assunto que nós estamos preparando para vocês aí. E hoje é um dia super especial. É um dia que nós vamos falar aqui de um assunto muito bacana, um assunto que incomoda muito o supermercadista, os profissionais da área. Tá? Então, como todos os outros assuntos aí, o pessoal tem falado super bem. Fiquei muito feliz aí com os comentários, onde nós iniciamos falando da NR1. Então, inclusive, pediram para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto. E é isso aí. Falar com o Armelin do varejo é isso, é um bate-papo gostoso, um bate-papo tranquilo. E olha, e hoje uma novidade, né? Esse estúdio que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é dentro do Armelin. Hoje o Armelin tem um estúdio próprio. Então, o Tangerina aqui nos serviu muito bem, maravilhosamente. Aprendemos muito com o Tangerina e hoje nós montamos aqui o nosso estúdio. Não dá para mostrar assim o detalhe para vocês, mas ficou um ambiente muito gostoso. Tá? E hoje quem está estreando esse estúdio nada mais, nada menos que o Mário Celso. O Mário Celso é um grande amigo que a gente tem e um profissional que a gente tem um respeito muito grande por ele. É um profissional da área de tecnologia e tem uma história muito bonita no varejo. Como eu valorizo muito isso, pessoas que têm história no varejo, têm história para contar, têm conteúdo. E esse conteúdo é que vai fazer da sua empresa ser uma empresa melhor. Esse é o nosso objetivo principal. Então, estamos aqui agora no estúdio da Armelin. Tá? Então, depois que terminando esse vídeo aí, toca o sininho aí embaixo aí, se inscreve no canal e vamos divulgar isso para nós termos cada vez mais gente participando do nosso podcast falando de varejo com o Armelin. Tá bom? Obrigado aí pela presença de todos. Pessoal, como eu falei para vocês, o Mário, Mário Celso, todo mundo conhece por Mário, e é uma pessoa que a gente tem um carinho, um respeito muito grande. Então, Mário, seja bem-vindo ao podcast da Armelin. Muito obrigado. Tá. Um baita privilégio, eu não sabia que eu ia estrear o seu estúdio, ficou bonito mesmo. Parabéns, viu, Celso? Você merece. Legal, cara. Eu fico muito feliz com isso. Tudo que a gente faz, para poder contribuir para a melhoria do varejo é sempre muito válido, né? Joia. Nós temos no varejo, eu até digo sempre que no varejo nós não temos mais um grande problema para resolver, tá? Mas nós temos uma carreta de pequenos problemas, e a gente precisa tratar esses pequenos problemas um por vez. E hoje nós vamos falar aqui com o Mário sobre a área dele, mas antes de falar dessa área, tecnologia, vamos saber com quem que nós estamos falando, O Mário, você mora em Taubaté, Mário. Mário, você é casado com a Daniele. Com a Daniele. Isso. E agora, recentemente, o Mário foi presenteado, É um presente de Deus que veio aí a princesinha. Foi a Marina Pititica, coisa mais linda. Modéstia à parte, eu sou bom nisso, viu? Que Fazer maravilha. filho é uma coisa que eu descobri que eu tenho esse talento. Tem esse talento? Eu tenho esse talento. Muito bem. Demorou, mas caprichei. Mário, conta um pouquinho da sua história para nós. Fala para mim, você está com quantos anos, Mário? Eu tô com 42. Tá muito eu estou arredondando, tá? Eu, na verdade, vou fazer 42 daqui a pouco. Eu tô com 41 e tralalá, Então, eu comecei no segmento quando eu era adolescente, com 17 anos, que tive a primeira oportunidade de fazer um estágio numa empresa de automação comercial. Ela existe ainda com outro nome agora, Mas é uma empresa que sempre trabalhou com balança, a manutenção de balança de açougue e tal.
Ela também arriscava alguma coisa de automação de software e tal, mas estamos falando de uma época que estava migrando entre a máquina registradora e a impressora matricial, coisa velha, sabe? Porque você tinha que ter uma sala só para guardar bobina, né? E aí eu aprendi lá esse trabalho, a gente fazia intervenção nas impressoras fiscais. Outro pra você ver coisa antiga, né? Eu não pareço tão velho assim, né? Verdade. Eu engano. Começou cedo. Comecei cedo. Aí eu aprendi o trabalho lá, não fiquei por lá, depois eu fui acabar fazendo um serviço de manutenção dentro de uma rede de franquia, pode dizer o nome? Faz sentido? Claro, não, pode falar. Eu entrei no Boticário lá da de Taubaté, que atendia umas 2 cidades ali vizinhas, e ali eu fazia o serviço de manutenção, tirar vírus e tal, que o cara da informática, tudo que cai de informática vira pro cara, né? Sim. Porque no nosso segmento tem várias ramificações, mas o cara do menino da informática, ele mexe até ar-condicionado, os caras pedem para mexer. Na época era assim. E aí o software que o Boticário usava era a maior automação do Brasil, cara. Ela unificava a questão de pedidos de 2.000 lojas, sabe? Só que era uma época de que a internet era internet de escada. Você não tinha a internet como a gente tem hoje, né? Sim. E aí eles montaram um recurso muito legal que se apertava para enviar o pedido e já fazia a descagem do modem, batia que fazia uma conexão FTP, enviava o pedido, uma coisa do outro mundo. O software em si não era grande coisa, mas como tinha essa automação, rapaz, eles mandavam no mercado, sabe? E na época eles perguntavam para mim se eu queria fazer a representação deles na região, né? Para não vender apenas o Boticário, que eu ia lá, arrumava e tal. Mas eles atendiam outros segmentos, não era só o Boticário. E aí, não, vamos embora, quero representar vocês então vem para cá. Era em Jundiaí a empresa. Tá. Para quem é do segmento, lembrar, é Rentec o nome da empresa. Tá. Depois, na ocasião, a Zantos iria fazer uma fusão, né, com a Rentec. Esse negócio não deu certo e a Bematec comprou. A Bematec que o senhor conhece. Sim. Né? Depois separou a área de software e hardware, que a Bematec foi comprada pelo Login recentemente. Nem tanto assim, mas na proporção do tempo que eu estou falando. E a parte de software foi depois comprada pela TOTS. Né? Okay. Nessa época que a Bematec comprou a Rentec, deixou de ser interessante a parceria. Mas eu tinha criado relacionamento com a Zantos. E aí foi onde eu entrei em supermercado. Então eu comecei num software que atendia tudo quanto é segmento, de padaria à farmácia. Aí eu trabalhava com esse software, comecei a trabalhar em paralelo com software de restaurante. E ali no Vale do Paraíba a gente dominava a parte de restaurante, tudo quanto é lugar. E quando eu entrei em supermercado, eu falei assim, puxa, é isso que eu quero. Porque restaurante, eu tinha que atender cliente no meio da madrugada, okay. Não tinha investimento em infraestrutura, então o servidor do cara era o caixa. Então, se o caixa desse algum problema, a loja parava, né? O restaurante parava. Você imagina uma casa noturna, com um monte de gente bêbada na boqueta lá. Parar o caixa. Deu pau no servidor, aquele monte de maluco falando, quer sair, eu não vou pagar nada e tal. Então era uma loucura, sabe? Numa época que tinha pouca internet, aí já até tinha internet, mas estamos falando daquela internet que você tinha 10 mega, né? Não significava nada, não era Wi-Fi, era tudo cabo. Então era uma época para dar suporte, era difícil, viu? Hoje nem consegue acreditar como é que trabalhava com aquilo, né? Não tinha vida. Ou seja, eu parei com isso porque não tinha vida, porque você tinha que ter uma equipe muito grande, porque tinha que ter gente disponível para poder viajar para atender o cliente, né? Com vontade de trabalhar, porque tinha que ir de madrugada para atender o cara quando precisava, porque era restaurante na hora do almoço, mas também tinha muito restaurante noturno, né? Então não tinha a hora para trabalhar, era praticamente sempre presencial. Então, a hora que eu entrei no ramo do supermercado, me libertou. Aí a vida seguiu de verdade. Que eu diria até que, assim, como se eu tivesse aberto a empresa de novo, sabe? Que legal. Eu entrei no ramo do supermercado e você não perguntou, mas eu vou até adiantar como que eu prosperei no negócio de supermercado. A Zantos, lá atrás, a Intersod e a Zantos trabalhavam juntas, porque foi o primeiro projeto de RP da Zantos, há muitos anos atrás, começou dentro da Intersod. A Intersod atuava dentro da Zantos. Aí o Gilson se mudou lá para a cidade dele, levou o projeto com ele e eles se tornaram independentes, porque a Zantos continuou fazendo mais do que ela sabia fazer, que é frente de caixa, né? E o Intersod começou com o seu RP, começou a prosperar. Quando eu entrei dentro da Zantos, isso daí estamos falando assim, tipo 2012,
Um tempo razoável. Sim. Aí ela... Talvez mais, tá? Eu não parei para anotar esse número exatamente, mas faz um número bom. Aí fala assim, ô Zantos, eu preciso de um RP, porque toda vez que você chegava no cliente e falava assim, ó, vamos falar de sistema e tal, mas qual que é o seu sistema? Meu sistema é Zantos. Poxa, muito legal. O PDV e tal, legal. E o RP, como que funciona? Não tem RP, a gente vai integrar com o seu RP. Mas aí não. Aí era uma época que todo mundo batia muito na tecla de assim, eu preciso de um interventor, sabe? Uma cabeça de que o pessoal assim era... eu ainda tinha que atuar no mercado tentando matar a venda. Sabe, o pessoal queimava a memória da impressora. Eram tempos escuros. Assim. Bons tempos. Uma questão de ponto de vista. Para mim era terrível, porque eu não conseguia entrar no mercado, porque eu não tinha essa expertise dessa maracutaia e não era o que eu queria para minha vida. Mas daí que o pessoal das Zantos me indicou a Intersolid, aí eu comecei a aprender processo de mercado e tal, numa época que ninguém dava moral para processo. Sim. E comecei a lidar com contabilidades que começaram a me ensinar como funciona o lucro real. E aí fiquei encantado, né? Poxa, vamos estudar esse treco aí. Esse é o caminho. Mas na época ninguém sabia o que era lucro real. É verdade. Era todo mundo eu diria que uma grande parte ainda não sabe, mas tudo bem. Já evoluiu bastante. Muito. Tem bastante. O cara até ouviu falar, mas também, assim como na parte de software, o cara também tem medo de trocar de contabilidade, né? É a contabilidade do pai que está há 20 anos como contador, que toda vez que ele fala que o imposto está caro, ele fala, vamos abrir outro CNPJ. Então, depois que eu aprendi o lucro real, a gente ganhou um potencial, assim, uma escala. Porque chegava pro cara assim, olha, o que você tá fazendo? Cara, mas se você fizer certo, além de dormir em paz, você ainda ganha dinheiro. Perfeito. E aí eu podia ficar em paz também, porque era um cliente que trabalha, teoricamente, em horário comercial, né? É um cliente que não precisaria sonegar, né? Que era uma coisa que, para mim, são valores que eu quero para dentro do meu negócio, de trabalhar corretamente. Também cliente que paga, né? Porque se você surge o nome de um supermercado, dá trabalho para ele. Mas se você surge o nome de um restaurante, porque ele não pagou um boleto, coisa parecida, ele vai lá e compra no atacadão. Então ele não para, sabe? Então, tomei muito calote de restaurante, sabe? Entendi. Aí supermercado... Isso já estava com a Custom Data. Nisso, que é a sua empresa hoje. Custom Data, O nome é difícil, né, Celso? Pessoal, por que Custom Data? Porque quando eu era menino, porque o nome meio que nasceu antes da empresa, sabe? Eu era assim, vamos montar um nome de uma empresa de informática. Custom de personalizar, porque custom a palavra significa ou freguês, né? Ou de personalização e data de dados, né? Então... Para quem é do ramo, acha que isso daqui faz todo sentido do mundo, né? Personalizar dados, etc e tal. Mas quando cai na mão do leigo, aí o negócio custo, como que é? Custo. Com N? Então, aí... Já começa falando com custo, já? Mais ou menos, já até ouvi essa piada já. Então, é isso legal. Mesmo. Eu poderia ter botado o nome mais simples, mas agora já tem tanto tempo que tá bom do jeito que tá. Muito bom. Mário, eu vou fazer uma explanação aqui, como supermercadista, que é o segmento que a Armelin atua já há 45 anos já. Nós trabalhamos com empresa durante muitos anos que eles gerenciaram o seu negócio pelo saldo da conta bancária. Tá? Isso era muito comum. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu chegava para um determinado empresário e eu dizia para ele, como é que está a tua empresa, né? Como consultor? E a resposta era, olha, Celso, eu estou bem, estou tranquilo. E o tranquilo para ele, o que era? Estou pagando minhas contas, né? Não devo nada para o fornecedor, está até sobrando dinheirinho, estou comprando umas fazendazinhas aí, uns carrinhos e tal. Então, o saldo da conta bancária estando positivo, ele entenderia que tudo aquilo estava positivo. E com o decorrer da história, nós descobrimos que isso não era bem verdade. O saldo da conta era positivo, mas a empresa estava sendo corroída, né, nos seus bastidores, no alicerce da empresa. Né? Então, eu costumo até falar que o modelo da nossa gestão era como se fosse um V de ponta cabeça. E essa pontinha aqui em cima chamava-se conta bancária. O que mudou no nosso mercado hoje é que esse V hoje está do lado certo. Então, hoje é um V natural. E essa pontinha aqui embaixo, hoje, nós chamamos de gestão de categoria. Ou seja, hoje eu não estou mais olhando para o saldo da conta bancária, eu estou olhando para a sardinha.
Mas não é para sardinha e molho, eu estou para grupo sardinha. Eu olho para sardinha e molho, olho para a de tomate, eu olho a de 350, olho a de 740. Eu olho todos os modelos. Então, essa gestão ela foi infiltrando. Ela foi filtrando e cada vez mais eu fui precisando de um sistema. Porque quando eu olhava o saldo da conta bancária, eu precisava de um sistema do banco para saber se eu tinha saldo ou não. Hoje eu preciso de um modelo de sistema que me dê uma informação correta sobre o item. E aí nós estamos falando de 15 mil, 20 mil, em alguns casos até 30 mil itens. Ou seja, humanamente impossível de se fazer um gerenciamento dentro da empresa sem uma ferramenta adequada. Mas olha que interessante quando você fala disso no varejo, porque o mais ou menos, com o tempo, ele vai ficando ruim. Por quê? Porque a evolução, ela me dá uma condição de gerenciamento que eu necessito de mais informações para poder fazer um gerenciamento adequado. Então, o meu RP, mais ou menos, ele vai ficando ruim porque ele não vai me dando informação. Mas, ao mesmo tempo, mais ou menos, ele fica bom quando eu tenho medo de buscar o melhor. Sim. E aí, eu fico preso nesse processo. Eu estou falando eu, supermercadista. Eu fico preso nesse processo. Eu tenho um sistema dentro da minha empresa que ele não atende mais a minha necessidade. Por quê? Porque a necessidade, eu estou falando, porque o meu comprador evoluiu. Né? Eu tenho dentro de um supermercado hoje, eu tenho um departamento de pricing. Eu tenho um departamento de compras onde o meu comprador já tem uma visão muito diferente do que nós tínhamos lá naquela época de 20, 30 anos atrás. Sim. E eu tenho um financeiro hoje que trabalha com muito justo. Né? O varejo, eu falo que nós estamos sempre em cima da linha. Qualquer bobeira, nós estamos no lado do vermelho. Viu? Triscou, nós caímos para o vermelho. Ou seja, nós trabalhamos com uma margem muito pequena. E a nossa margem de erro ela passa a ser cada vez menor. Então, essas informações que eu estou falando, do departamento comercial, do meu departamento financeiro, o departamento de prevenção e perdas, por exemplo, né? Eu tenho alguns clientes que você vai falar em perdas e fala, mas eu não preciso disso. Por quê? Porque está dando resultado. Tudo bem, ok com o seu resultado, mas vamos analisar as tuas perdas. Né? E aí você pega uma rede de pequeno porte, quando você tem o controle das perdas na tua mão, e você descobre que num período de 30 dias você teve uma perda, porque você fala em dinheiro, que é o indicador que ele mais entende. Porque quando você diz assim, eu tenho uma perda de 3%, ele não assusta. Quando você fala que 3% é 400 mil reais, aí ele dá um infarto. Aí ele cai de costas. Ele fala, pô, como assim 400 mil? Perdi minha Hilux. Perdi minha Hilux, exatamente. Agora, quando eu quero mudar o meu sistema, né, quando eu vejo essa necessidade, porque a consultoria, ela não está ali para trocar o sistema do cara, para trocar o RP dele. Primeiro, ela está ali para que ele utilize melhor as ferramentas que ele já tem. Afinal de contas, nós estamos falando do investimento que não é tão baixo assim. A gente vai até falar disso depois, um pouco mais adiante. Eu quero conversar um pouco sobre essa questão do investimento. Mas quando você fala de substituir um RP, por exemplo, quando a gente fala de um RP, não está falando de retaguarda, né? Sim. Você tem uma cultura. Né? Você não é só uma ferramenta, é uma cultura. Ah, mas quando eu quero buscar o preço, eu sei que eu já clico lá e já me aparece o preço. Tá bom, ele vai ter que aprender a clicar em outro lugar. Né? Só vai mudar isso. Você vai clicar em outro lugar e você vai ter mais informações do que você tinha anteriormente. E aí começa a entrar o medo. Você falou uma coisa agora importante, que eu sou de uma geração que nós tínhamos uma dificuldade muito grande para trabalhar a parte da contabilidade, né? Porque primeiro nós sabíamos que não estavam correto, né? Que era bem bagunçado esse departamento mesmo. Existia até alguns casos de empresas que não faziam as coisas da forma correta, no qual se tornava perigosa. Então o contador, trocar de contador era um parto.
Hoje eu digo que o parto é trocar um sistema. Porque eu estou na mesma condição com o meu RP como eu estava com o meu contador. Ou seja, eu estou na mão de uma pessoa que naquela época um contador ainda tinha um conhecimento para aquilo. Mas nós temos algumas situações onde nós estamos com o nosso RP na mão de uma pessoa que nem tem conhecimento para aquilo. Ou seja, estamos cometendo erros com pessoas que não estão qualificadas. Que isso é pior ainda. Como é que eu vou corrigir isso? E, obviamente, que a consultoria ela vai tentar trazer essa realidade do que ele já tem, o sistema que ele tem, para que funcione. Porque às vezes ele fala assim, eu preciso trocar o meu sistema porque o sistema não me dá o que eu quero. Tá bom, mas vamos ver o que ele te dá. E daí você vai lá, ele te dá um monte de coisa. Só que também ele não usa. Então ele tem 1 milhão de relatórios e ele não usa. E aí o que ele quer? Ele quer trocar o sistema porque ele acha que é o sistema. E de repente não é o sistema. É a pecinha que está atrás do sistema, né? Ou na frente do sistema. É o cara que tecla. O cara não tem... Eu tenho alguns cases, eu estou te falando isso para você entender a dor do supermercado, né? Mas, por exemplo, quando nós vamos fazer um trabalho na área comercial, eu falo assim para o comprador, o padrão da área comercial, ela consiste em organizar a tua mesa, liga o teu computador e a primeira coisa que você faz, puxa um relatório de tudo que aconteceu ontem. Para mim isso é muito óbvio, né, o que eu estou falando. Uhum. Puxa o que aconteceu ontem e analisa, da sua categoria, analisa o preço de custo, o preço de venda e a margem. Porque se alguma coisa aconteceu de errado, você já pega já de imediato. E ele fala assim, mas como que eu puxo esse relatório? E ele não sabe onde que está o relatório. E aí quando ele encontra o relatório, daí eu tenho que ter uma outra situação que tem que ser trabalhado, que é o que eu chamo de atitude. Tem coisa que é só apertar, mas se não tiver o cara que aperta, também não vai surgir, não vai ter solução para isso. Então, Mário, é legal a gente falar nessa condição de trabalho que está dentro do varejo, para a gente entender qual é a dor, qual é a maior dificuldade que nós temos para fazer análise do sistema. Eu sei qual é a dificuldade. Eu estou dizendo, ele não usa, ele não tem interesse por isso. Ele não foi nem preparado para isso, na verdade. Eu estou vendo dentro das empresas, eles colocarem... Tem empresas que estão colocando repositor para trabalhar com o sistema, com o CPD. Operadora de caixa para trabalhar com o CPD. Eu estou vendo empacotador sendo lá no CPD. Eu estou vendo o departamento de CPD que não tem um gerente. Quem gerencia isso daqui? Então, olha os erros que eu estou falando. E é óbvio que tem empresa que está no nível muito mais elevado, mas eu estou falando da grande maioria, onde a informação está na mão de uma única pessoa. E nem sempre essa pessoa ela está tão preparada para trabalhar. Haja visto o assunto que está no auge da discussão agora, são essa reforma tributária que nós estamos passando por ela. Se nem os contabilistas sabem exatamente como tratar isso daqui para frente, estão estudando para isso, imagine um menino que está lá no CPD. Ele não sabe nem que está acontecendo isso. E é um assunto muito sério. E isso para mim o que é? É falta de uma injeção de investimento nessa área, que é responsável por me dar os indicadores corretos. E aí eu queria saber agora do outro lado da mesa, essa visão que eu vejo lá do lado do supermercadista. Analisei o sistema dele. Nós vamos fazer uma troca. Quando você vai fazer uma substituição, aí você começa, mas é muito difícil, é um parto, Eu ouço muito falar essa palavra. Mas trocar de sistema é um parto. Não sei, eu tenho a minha visão, não acho que é um parto tão complicado assim, mas também não é algo assim que você clica um botão e tudo se resolve. Mário, fala para mim, como é essa dor de vender um software para um supermercado? É que você falou de tanta coisa que eu, assim, a minha cabeça pensa assim, tem isso para falar, tem isso para falar, eu devia estar varejo aqui. Varejo é assim, viu? Então, porque assim, a dificuldade de vender um sistema, porque para você, Celso, não parece
um parto trocar de sistema. Porque como você em algum momento já botou a mão em vários sistemas, você sabe que é mais do mesmo. Tipo, dirigir um carro, um Celta, você vai dirigir um Cherokee, porque carro é carro. Perfeito. A gente não está reinventando a roda, né? O supermercado, ele não muda a forma de trabalhar de um para o outro. Eu digo muitas vezes que vender sistema para o cara pequenininho dá o mesmíssimo trabalho de vender para o cara grandão. Porque a quantidade de horas que eu gasto para treinar a equipe, como ela é por departamento, é a mesma. Tem o rollout das lojas e tal, são mais caixas, é mais trabalho, mas às vezes o grande dá até menos trabalho por causa que ele tem uma infraestrutura que o pequeno não tem. Sabe? Então, a mão de obra da minha equipe para poder implantar, ela é até melhor aproveitada quando ele vai atender um cara maior. Agora, sim, o que acontece eu estou na minha frase que vai parecer que eu estou falando do pequeno, mas não tem necessariamente a ver com grande ou pequeno. Okay. Porque você pode ser grandão, ser desorganizado, ser pequeno e tudo ajeitadinho. Perfeito. Tá? Então tá mais uma questão de como funciona o empresário, porque a empresa é sempre a cara do dono. Então o cara que ele chega, quando a gente vai chegar no mercado dele, a gente oferece o sistema para ele, e ele, por exemplo, está no Simples e é arredio para poder, presumido também, tá? Porque o supermercado, em 90% dos casos, vale a pena ir para o lucro real. Quando ele está arredio de trocar o sistema porque ele não quer mexer na parte contábil dele, porque ele aprendeu que a única forma de prosperar no Brasil é sonegando, né? Porque isso é cultural. A gente aprendeu com os nossos pais que o governo rouba e a gente tem que dar o nosso pulo, né? E no mercado não compensa. Quando a gente vai implantar para o cara e ele fala que ele que tem que ser nesse formato, ele está abrindo mão de um monte de coisa. Porque se os produtos e o dinheiro dele entra na loja sem dizer qual é a origem e sem saber qual é o destino, então, ó, comprei essa mercadoria sem nota, vou vender essa outra mercadoria sem nota. O governo recebe XML e já sabe que essa mercadoria foi comprada por você, independente da mercadoria chegar na sua loja, né? E aí, quando ele abre mão desses controles, automaticamente ele está abrindo espaço para fraude dos funcionários, né? E a gente quer entregar para ele, por exemplo, um CMV, a margem líquida do produto, quer entregar para ele o custo real, assim, todos os detalhes, tudo o que o relatório do sistema traz para ele, né? Não estou entrando nem no mérito se ele sabe ou não tirar, mas se ele souber tirar e essa informação ser furada, tanto faz. Não põe sistema, põe uma calculadora. Não tem, porque ter um número errado é até pior do que não ter o número. Entendeu? Então, quando a gente vai colocar o sistema para a pessoa, a gente tem que falar assim, cara, você está disposto a fazer 100% correto? Não é nem questão de trabalhar na legalidade, é uma questão assim, culturalmente, você quer ser caprichoso no seu controle? Tipo, a caneta, comprou caneta, você vai fazer o controle dessa caneta, vai tomar um café, vai pegar a notinha de café? Talvez eu esteja sendo pedante, né, nessa frase, mas a gente pode falar aí que, assim, caprichar nos controles, né? Não tentar fazer as coisas todas certinho dentro do sistema, porque o sistema dá preguiça. Mercadista, por exemplo, né? Quantos mercadistas você conhece que faz compra pelo WhatsApp? Né? A maior dificuldade que a gente tem quando a gente chega no dono do mercado, que muitas das vezes ele é o comprador, é falar para ele, cara, não compre pelo WhatsApp, compre pelo sistema. E ele pensa assim, mas o WhatsApp é prático. Tô lá na minha casa, tiro um pedido ali com o vendedor, é rapidão. Só que ele não pensa que ele passa o dia inteiro fazendo pedido. Porque o vendedor ele dá o oi e vai conversando com ele, a prosa vai, tira o pedido e passa o dia inteiro tirando pedido. A nossa ideia, quando a gente vai apresentar o sistema para ele, é assim, faça a rotina. Você vai chegar na hora tal, do dia tal, no seu mercado, levanta a sugestão do sistema, o sistema diz para você que você tem que comprar, você manda o pedido pro cara, você não espera ele te empurrar a mercadoria, e aí você vai saber, ó, terça e quinta, hora tal, eu tiro o pedido no meu mercado. E você tem o resto do seu horário livre. Aí você consegue ter rotina, se programar, até para você tirar umas férias. Mas você que faz pedido pelo WhatsApp, você passa o dia inteiro, está no banheiro, o vendedor está mandando oferta para você comprar. Você tocou 2 pontos aí que eu acho fantástico e penso que isso aqui é uma dica que nós temos que trabalhar com o nosso público, né? Primeiro, é muito importante que o supermercadista ele entenda como o sistema está calculando os valores dele. E eu estou te falando isso porque, na grande maioria, e aí a parte da preguiça mesmo. Né?
Não, mas eu não preciso fazer nada disso. O sistema faz tudo sozinho. Mas ele faz tudo sozinho o quê? Né? E toda vez que nós entramos lá no cliente, fala assim, não, chama lá o cara do sistema e fala para ele, ó, me mostra aqui a fórmula, como está sendo calculado isso. De repente é uma fórmula que tem um pequeno erro, existe uma pequena falha, e isso está rodando há anos e anos. Você soma isso, dá milhões de reais de prejuízo para a empresa. Eu tenho trabalhado muito isso e a gente observa que às vezes o sistema ele está calculando errado, principalmente agora com essa questão de alíquota que nós estamos falando, que essa parte tributária, ela não é tão simples assim, né? E isso vai nos trazer a necessidade de ter alguém que conheça o assunto, né? E você falou uma coisa agora que eu achei muito interessante, que está dentro do assunto que nós estamos falando. Pedido, né? Porque como você fala assim, você vai almoçar, mas não vai ter comida. Então não tem almoço, né? Nós vamos fazer compra, mas nós não vamos fazer pedido. Não, então não tem departamento de compras. Não existe compra sem o pedido, né? E isso, infelizmente, eu tenho N situações. Sabe uma dica, Mário, que eu acho importante? Eu tenho falado para o pessoal que a formação do preço de venda, o melhor momento de você definir o preço de venda é o momento que você está negociando, né? Então, porque eu não atendo fornecedor, eu atendo item, eu atendo produto. E olha que absurdo, quando a gente fala de sistema. Eu agora recente, eu estava num cliente e eu disse para ele que se eu tiver um comprador bom, nível elevado, para ele atender o seu fornecedor, ele vai gastar, em média, 4 minutos por item para ser negociado. É isso aí. E aí você fala assim, não, mas peraí. Então você quer falar para mim que eu vou atender uma BRF, eu vou ficar meio-dia atendendo a BRF? Sim, você vai ficar meio-dia. Aí eu estou dizendo o seguinte, se você deveria ficar meio-dia atendendo uma BRF, e eu vejo o comprador atendendo a BRF em 40 minutos, eu duvido que nós estamos ganhando dinheiro o quanto nós deveríamos ganhar. Por quê? Porque está no sistema. O sistema me ajuda. Ele me dá todos os parâmetros. Ele me dá a média de compra, ele me dá a média de venda, ele me dá o custo médio, ele me dá a margem, tudo que você precisar está ali. Agora, para você olhar todas as informações do item, você tem que ter tempo. E quando eu falo 4 minutos, é porque tem produto que você vai levar 15 minutos, né? Que são produtos de volumes maiores e tal. Mas a grande maioria vai lá no... Então, repete o pedido. Eu falo que é o pedido sapo, né? É e não muda. Ele poderia vender 10, mas ele está tão viciado. Mas o sistema está dizendo que a minha média é 1. É claro, você só compra 1. Como é que você vai vender mais porque não tem? E isso é um problema. E eu vejo, Mário, no sistema, você vai falar um pouco do produto que você trabalha. Eu acho isso muito bacana quando o comprador, estou falando de um profissional, ele respeita a ferramenta como uma fonte de ajuda, né? O RP não é só para facilitar a vida dele. Não, mas ele faz tudo. Eu tenho que entender. Então é assim, Mário, quando eu estive em compras, lá nos anos 80, 90, você tinha que entender do produto para poder fazer a negociação. Eram os Kardex da vida, era tudo no... Eu sou do Telex ainda, então não é que eu sou velho, é que o Telex acabou faz pouco tempo. Mas é assim, então você tinha que ter um entendimento. Hoje gerou a preguiça em função do sistema. Mas o sistema nem sempre ele me dá a informação correta. Então, quando você começa a trabalhar essa informação que nós estamos falando, eu estou colocando os problemas aqui no meio para a gente poder fazer a pergunta: o meu sistema, ele atende a minha necessidade? Porque eu acho até que era uma coisa legal, Mário, da gente fazer e se propor aqui para o grupo, da gente postar para eles um checklist.
Eu acho que seria bom isso. Eu tenho um checklist nosso aqui da Armelin para fazer uma análise de como você está usando o seu sistema. Mas eu acho que seria interessante a gente fazer uma enquete junto com o nosso público com um checklist. Tipo, alguma coisa da pergunta é: você conhece a forma que o seu sistema calcula o seu preço de venda? Você conhece todos os tributos que são adicionados na hora de calcular o produto? Coisas desse tipo, né? E depois ele poder até dar um feedback para eles, que eu acho que isso é legal. Mas vamos pensar nisso, que isso eu acho que pode ajudar. Mas, Mário, só voltando lá um pouquinho nessa dificuldade, quando a gente fala da aquisição de um novo sistema, né, aí você tem a expertise, né, de vender o produto. Hoje para você trabalhar um novo sistema, é ser um vendedor ou é ser um especialista em sistema? Então, é uma venda consultiva, né? É uma venda consultiva. É uma venda consultiva. Quando a gente vai... A grande dificuldade, a gente estava conversando um pouco antes do podcast, a dificuldade de vender o sistema é que às vezes a gente fala com o dono de mercado e ele trata a gente como quem compra um commodities, né? Ah, quanto que é a lata de Nescau? É tanto aqui, tanto ali, e dá mais barato, né? E a gente tem a sensação que o mercadista ele compra o sistema como quem compra um carro para o funcionário. Qual que vai comprar? Vai comprar um Corolla ou vai pegar um Uno para ele, entendeu? Então, assim, eu acredito que ambos vão chegar no mesmo lugar, tanto o Uno quanto o Corolla, mas te leva a que velocidade, com que conforto, com que qualidade, vai parar no meio do caminho, vai precisar de reboque e tal. Então, assim, quando você vai comprar um sistema, a implantação do sistema é muito mais fluida quando o diretor participa. Quando ele delega, né, que a gente chama de delarga, né, para um funcionário, não tem a mesma paixão pelos dados que vão ser entregues ali, sabe? Porque a pessoa ela foca muito na tarefa e pouco no contexto. Então, assim, ó, a minha tarefa é isso aqui, ó, a minha atividade é de cadastrar produto. Então, como que é o cadastro de produto? Assim, poxa, quando eu cadastro produto, que impacto que causa no comprador, que impacto que causa na hora de precificar, ele não vê o contexto todo, né? E normal que a maioria das pessoas não enxergue isso daí, porque senão todo mundo seria empresário, né? Então, quando a gente tem o colaborador que está focado só naquela visão micro ali, tem que ter o diretor que tem a visão macro que acompanha a implantação até para cobrar a atividade. Então, a gente vai ensinar a pessoa a cadastrar produto, entrar com nota e tal. O comprador, ele não precisa dominar a operação igual aquela pessoa que está tendo treinamento naquele momento. Tá. Mas ele tem que conseguir entender até para saber, está fazendo? A linha de implantação nossa, né, particular da Custom Data, tá? Não posso dizer que os outros parceiros implantam igual. A linha de raciocínio nossa é assim: pegamos o banco de dados, a gente migra o banco de dados do cliente, que eu estava conversando, explicando para você antes, né? Quero colocar isso aqui no nosso vídeo. A gente migra o banco de dados do cliente e começa a ensinar para ele como que cadastra produto, como que altera preço, manda carga, para imprimir etiqueta, enfim, a operação da loja como um todo e a entrada da nota. Ô Mário, gente, o Mário é vendedor, hein? O Mário é fera. Ele nem vendeu o programa para mim, ele já está ensinando como é que faz a implantação já, vocês já perceberam, né? E deixa eu voltar só um pouquinho num negócio que eu acho que é importante a gente colocar isso. Eu tive uma experiência agora recente com o Mário numa empresa onde ele foi fazer a apresentação do software dele para a gente. E aí ele me deu uma ideia e falou: Celso, não adianta você apresentar a ferramenta para todo mundo. Porque se você apresentar o financeiro para o comercial, ele vai dormir na reunião. Não é a área dele. Se você for apresentar o comercial para o financeiro, é a mesma coisa. E aí ele tem um modelo de apresentação que eu achei muito legal, que você pega o sistema e você vai porcionando ele. Né? Vamos pegar a equipe do comercial e vamos mostrar a área comercial da minha ferramenta. E aí apresenta isso para os compradores, para o gerente de compras, né, para o pessoal que está ligado a isso. Vamos pegar a nossa equipe de prevenção e perdas e vamos mostrar a ferramenta que ele tem voltado para o prevenção e perdas. Vamos apresentar para o financeiro e assim por diante. Ô Mário, cara, eu achei muito legal isso, porque é uma aprovação em conjunto, né? O financeiro pode falar assim: olha,
Eu gostei, mas eu acho que dá para mudar alguma coisa aqui. O comercial falou, nossa, adorei. Eu acho que isso é bastante comum, né? Eu acho que essa é uma forma legal para eles conhecerem melhor o produto que vai estar sendo ofertado aí. É importante a equipe toda querer fazer, porque entre essa parte da implantação que a gente faz, a gente tem a reunião de aderência. A gente, na hora que a gente vai implantar, a gente chama todo mundo e fala assim, gente, vamos mudar. E na hora de mudar, eu vou mexer no queijo de cada um de vocês. E todo mundo odeia mudança. É isso, né? Porque o cara fala assim, nossa, tô 10 anos fazendo igualzinho aqui, agora você vai ter que fazer eu vou reaprender, como se eu estivesse sendo recém-contratado, que é mais ou menos isso que acontece com a pessoa. A pessoa não gosta. Então, não é raro que seja de boa fé ou de má fé, que haja uma sabotagem da equipe na hora que a gente vai implantar. Então, tem que mostrar para a pessoa, olha, é para melhor. Informações que hoje você não tem, que você vai passar a ter. Vai automatizar tarefas repetitivas que são chatas de fazer. E às vezes a pessoa tá assim, nossa, mas aí a minha função é desnecessária. Também passa pela cabeça do cara. Você acredita que ele vai ser demitido? Porque ele não pensa... Eu tenho certeza disso. E a gente quer dizer pro cara, não, cara, essa mão de obra sua, ela vai ser direcionada para uma atividade mais nobre. Você vai parar de ser digitador para fazer uma atividade que vai te dar resultado e você vai passar a valer mais no mercado, você vai até ganhar empregabilidade, porque digitador você encontra em qualquer lugar. Mas cara que analisa os dados é diferente. Então, na hora que você está falando do pedido, tem que olhar como que faz o pedido, tem que ver as informações que o sistema está entregando lá, até para criticar. Opa, essa informação aqui não faz sentido. Por quê? Pode ser um erro do sistema, né? Você estava assim, mas se for um erro do sistema, né? Pode ter um sistema aí que apresente o erro. Graças a Deus a gente não tem esse histórico, pelo menos não nesse nível. Ou pode ser o caso de uma entrada que não foi feita, furto, né? Então, pode ter N motivos para ter informação errada e o cara que analisa, ele pode contestar. Isso aqui não faz sentido, vou levantar a capivara daquele produto para ver o que está errado. Agora, se ele não participa disso, né, vou fazer pelo WhatsApp, vou ignorar os dados que o sistema está me entregando, vou passar para uma pessoa que não analisa, né? Aí a gente entrega uma Ferrari para andar na roça. Né? Você não sai do lugar. É aquela sensação que você estava contando do cara contrata o sistema que tem uma pá de funcionalidades, porque na hora que você contrata o sistema, o cara quer, o sistema faz A, faz B, faz C, faz. Ele usa? Não usa. Assim, ninguém começa uma conversa com um sistema que não controla estoque. Não é verdade? Perfeito. Quantos você conhece que tem o estoque redondinho? Pouquíssimos. É pouco. Aí você vai conversar com você, seu sistema é bom? Não, o sistema é muito bom, estoque, beleza. Quando foi seu último inventário? Não, nunca fiz. Entendeu? Então, aí não tem como fazer mágica, né? A informação tem que ter ser alimentada corretinho. Faz sentido eu continuar explicando a linha da implantação? Não, perfeito. E eu acho que isso que você está trazendo para a gente... para o supermercadista isso tem um peso muito grande, porque é o que eu falei, o mais ou menos ele passa a ficar ruim quando eu tenho medo do melhor, e esse medo do melhor ele faz com que a empresa perca muito dinheiro, né? E é assim, mas eu não estou perdendo dinheiro, porque eu não estou falando do que você está ganhando, eu estou falando do que você não sabe que você não ganha. Sabe o que é sobre isso daí? Eu penso assim, é que o mercadista, ele não trabalha com o dinheiro dele, ele trabalha com fluxo. Sim. Né? Então, se você entrar na loja do cara, sequestrar o filho dele e falar, abre a gaveta e me dá 50 pau, ele abre a gaveta e ele te dá 50 pau. Aquele dinheiro não é dele. Aquele dinheiro ele está comprometido, né? Sim. Então, é isso que ele não enxerga. Então, você vê, por exemplo, muitos mercadistas, eles querem ver assim, qual foi meu faturamento de ontem? Ok, mas ontem você vendeu, mas ainda tem cartão de crédito, vai cair daqui 30 dias. Sim. Aí você vendeu no fiado. Né? Então tem um monte de coisa ali que o dinheiro ali não é dele, ele não enxerga. A pessoa não consegue saber o que é competência, o que é caixa, para ele saber assim, esse dinheiro é realmente que sobrou. A margem do cara é pequenininha. Né? Então ele consegue com o fluxo dele criar patrimônio, aí legal, é o jeito que ele tem que trabalhar. Mas se ele não tivesse comprado nada, vendeu, parou, fechou, pagou as contas, quanto que sobrou? É merreca. É isso aí. Né? Tem que saber trabalhar com dinheiro. É por isso que eu falo, nós andamos numa linhazinha bem fininha, viu? Triscou, caiu pro vermelho.
e a chance de triscar, porque imposto de monte, super complexo de trabalhar, problema trabalhista, porque a mão de obra é difícil. Sim. Né? Pô, tem um monte de coisa. Pode pegar um incêndio na loja, né? Porque o segurador não quer fazer seguro de supermercado. É um monte de coisa que pode acontecer de ruim. O empresário, ele é um herói para segurar isso tudo aí. E eu costumo falar para o pessoal que só quem tem empresa sabe a dor que a gente sente para manter um negócio em pé. Né? Nós já vimos que nós temos muitas empresas que sofrem para poder pagar os impostos e sobreviver, na verdade. Né? E, obviamente, que tem muitas empresas que estão bem, são consolidadas, mas são empresas com 40, 50 anos. Né? Ou então é uma somatória de pequenos resultados que trouxeram aí grandes valores e hoje se tornaram empresas de sucesso. Vamos admitir que o varejo ele é extremamente trabalhador, né? O pessoal de varejo, o que eles não conseguem na inteligência, eles resolvem na porrada mesmo. Porque os caras pegam na unha e se não for assim, vai na mão. Agora nós estamos decidindo aí numa loja onde nós tivemos um indicador de perda absurdamente alto, saiu fora do padrão e foi determinado, vamos fazer o inventário imediatamente. Eu quero saber onde é que está essa diferença. Aí é que entra o sistema. Porque, de repente, eu não estou nem tendo essa perda. Essa perda ela está perdida dentro dos processos. Ela nem foi para o lixo ainda, mas ela está perdida. Então você começa a fazer uma análise muito mais profunda. Mas Celso, mas o meu sistema, isso ele não me dá. Tá? E quanto isso custa na tua empresa? Então, eu não sei, porque ele nunca me deu. E eu não sei como calcular isso. E eu falo perda, porque a perda hoje é um dos pontos mais criticados e mais observados que nós temos dentro do varejo. Porque o nosso indicador de perda é assim, algo assim absurdo. É uma coisa fantástica. Mas voltando ao nosso tema, né? Quando você faz essa apresentação por departamento, isso facilita muito o entendimento sobre o software a ferramenta que nós vamos adquirir. Ok, se nós vamos adquirir, aí nós temos um processo para fazer isso. Então, quando eu falo assim, pode não ser um bicho de 7 cabeças, né? Pode não ser um parto fazer uma troca de sistema, mas depende também do quê? A sua estrutura mercadológica, não é isso? Se você não tem uma estrutura mercadológica bem organizada, ele já não funciona no teu sistema e não vai funcionar no outro. Então, obviamente, que você vai ter um trabalho aí para fazer essa mudança. Tudo tem a ver com capacitação das pessoas. Porque o que acontece? Normalmente, o cadastro de produto é entregue para a pessoa, o soldado mais raso do escritório. Né? Ou então é a menina que entra com a nota. Só que a menina que entra com a nota, ela manja se é que manja, né? Manja da parte de alíquota, qual que é o NCM do produto e tal, mas o cadastro de produto ele tem a ver, essa mercadoria aqui, ela faz cross com qual outra? Essa mercadoria aqui, em qual departamento que eu coloco ela? E essa mercadoria, ela qual as gramagens que eu tenho de possibilidade de trabalhar com ela? Então, assim, tem que conhecer o produto. A menina que trabalha no escritório não conhece o produto, pelo menos assim, na regra, né? Ela não conhece. Mas ela está lá porque o cara não fez o pedido, a mercadoria, ele só toma conhecimento que aquela mercadoria está lá. Quando o caminhão já está encostado, entregaram a DANF para a menina que começou a digitar ali na hora a mercadoria, que vai subir sem preço, aí de repente passa na gôndola sem preço porque a mercadoria encostar lá, já tem que correr para a gôndola. Se colocar o preço, eventualmente erra a margem, coloca no departamento errado e isso vira uma bola de neve. Porque isso não acontece uma vez por semana, por mês, quando você vai ver o seu mix inteiro tá errado. Né? E aí, leite moça com 2S, aí um abrevia assim, o outro abrevia assado, um escreve shampoo com SH, o outro escreve shampoo com X. Então, assim, a culpa é do sistema. Você pode ter qualquer sistema. Se for esse nível de mão de obra que vai administrar lá, vai dar errado. Uma coisa que a gente sempre sugere quando a gente vai fazer uma implantação é assim, olha, normalmente o cliente, quando não tem cultura, a gente tenta começar até passando essa informação para ele. Você vai pegar uma folha e vai escrever assim, como a gente cadastra produto? Então eu vou colocar tipo, marca,
observação tipo fragrância, sabor, gramatura. Então você tem um padrãozinho de descrição. Se o produto tiver tantos caracteres, a partir daqui eu abrevio, senão não abrevio. E colocar isso num documento, numa folhinha, igual uma folha timbrada, como quem vai fazer uma... É um padrão escrito no departamento. Eu tô falando de departamentos, mas essa regra vale para qualquer coisa. Você vai montar uma folhinha com papel timbrado todo, como se fosse o mais cerimonioso possível, para o cara saber que é um documento, é um manual. Um lugarzinho para ele assinar e vai colocar 1.0. É uma versão 1.0. Então aí ele fala assim, puxa, fiquei uma dúvida. A gente vai usar acento, um exemplo bobo, tá? Um acento, a gente vai usar o português coloquial, vai usar o popular. Então a gente vai, que nem eu tava perguntando, falando, né? Shampoo é com SH ou é com X, né? Porque em português é com X, mas o SH é o mais comum. Qual que é o padrão que a gente vai usar? Escreve, e aí quando tiver essa possibilidade, então vai virar o 1.1. Toda vez que o funcionário voltar pro diretor ou gerente do projeto, que a gente chama, né? Gerente do projeto, e ele tiver uma dúvida, ele abre o documento de novo, coloca esse contexto e vai virar 1.1, 1.2, 1.3, até virar um calhamaço de coisas do processo da loja. Porque isso não é sistema. Isso é processo, né? Isso é cultura. E a gente vai ensinar a pessoa como que usa o sistema. A maioria das software houses, dos nossos concorrentes, não ensina esse contexto. Eles falam assim, onde que cadastra? Botão cadastro, adiciona, digita aqui, dá gravar. Eles passam assim. A gente quer falar pro cara, não, olha, tem um porquê de seguir um padrão, porque senão lá na frente, quando o seu comprador precisar achar esse produto, ele vai ter dificuldade de achar. Você não colocou na árvore mercadológica certa, ele não consegue olhar uma curva ABC para poder ver se aquele produto vai dar certo, né? Então, uma vírgulazinha aqui que a gente colocou aqui errado, lá na frente, na cadeia toda, ele causa um estrago e vai perpetuando o problema, né? E isso é uma coisa que aqui na Arbelet a gente se preocupa muito, né, na estrutura mercadológica. Nós temos, inclusive, os padrões para todos os departamentos e na parte de estrutura com os níveis, né? Então, de repente, você tem um sistema lá que só tem 3 níveis para você melhorar colocar a sua estrutura. Ou seja, você vai trabalhar departamento, setor e vai trabalhar a categoria. Mas quando você chega no produto... Quem está abreviando o produto, que é uma coisa que você falou que eu acho muito importante, precisa tomar muito cuidado com isso. Esses dias numa loja, um cliente me perguntou, moço, o que é Lean per quilo? É óbvio que é linguiça perdigão quilo. Tá, mas isso é quem cadastrou, que sabe, né? Você falando assim, pareceu óbvio para você, mas para mim não, eu me perdi. É Lean per quilo. Como é que você conseguiu abreviar isso, né? Mas não é que ele conseguiu, ele abreviou do jeito que ele achou que dava. E aí você acha um monte de erros lá na frente de caixa que o cliente fica sempre em dúvida, né? Ou seja, interfere até no atendimento ao cliente isso, né? E eu acho legal quando você fala assim, vamos fazer um processo para a implantação do novo sistema, né? E esse processo você estava abordando, e eu até cortei, porque eu queria comprar o sistema primeiro, né? Você me apresentou agora, eu gostei, achei fantástico. E quando você vai fazer a implantação, de imediato, eu retiro o que eu tenho na loja, não? Não, na verdade, acho que eu ia falência se eu dependesse disso. Com certeza. A gente já fez Você lembra a primeira implantação que a gente fez junto lá em São José dos Campos? Claro. Coitado do Paulinho, cara. Prime Meet. O Paulo que ficou lá. Rapaz, eles estavam inaugurando, era uma... Ele era da área de construtora, né? Ele era da área de construtora, não tinha nada a ver com o assunto. Aí ele montou um açougue premium, né? E tinha que cadastrar os produtos. Então, assim, tudo foi feito com antecedência da nossa parte. Ensinamos como que entra com nota, ensinamos a cadastrar produto. Foi feito em cima da hora, e ele ia fazer uma festinha de inauguração, sabe? A partir das 7 horas da noite. E a galera largou o cadastro e foi lá tomar chopp. E ficou o seu Paulo a madrugada inteira digitando lá. Rapaz, que judiação. Lógico que deu aborrecimento. Claro. Mas o que acontece? O sistema tem costas largas. Né? O pessoal fala assim,
Porque toda vez que passava um cliente lá e dava produto não cadastrado, assim, é o sistema. Não é o sistema, é a operação da pessoa. Cadastrar do zero dá muito trabalho. Eu gosto da ideia de cadastrar do zero quando você tem esse processinho que eu falei assim, ó, vai documentar bonitinho como que vai fazer o cadastro para descer filé? Pô, beleza. Agora, não, cada um cadastrando junto, sem critério, você faz do seu jeito, eu faço do meu, não tem ninguém para tomar conta, vai dar ruim. Quando a gente pega um cliente e a gente vai fazer a migração, a gente pergunta assim, como que está a sua árvore mercadológica? Ah, tá ruim, bora fazer do zero. A gente sempre vai nessa direção. Perfeito. Quando a pessoa já tem tudo arrumadinho no sistema anterior, que muitas vezes não vem, né? A gente importa o cadastro. A dificuldade é quando ele quer importar o movimento. Movimento é difícil, Celso. Entendi. Porque estamos falando assim, não é só, vendeu aqui, joga para cá. São as vendas, é o financeiro, é o fiscal, né? Sim. E aí é um BOzão para poder fazer essa migração. E ele, como envolve daí o desenvolvedor para ele pegar o sistema antigo e interpretar como que é o banco de dados do sistema antigo, porque assim, é como se estivéssemos tendo que ter um cara que traduza, ele pega um livro e lê em grego e escrever para português, sabe? Então, e tem quantas software houses tem no mercado? Trocentas, né? E programação é como você escrever um livro que se na página 135 você errar a vírgula, nada mais faz sentido, sabe? Então, perfeito. A gente tem que fazer bater certinho. E muitas vezes, até o software do cliente que está vindo para nós, ele é ruim. É ruim assim, não que eu esteja dizendo que eu dou algum concorrente especificamente, mas tem sistema que não tem a amarração das tabelas, sabe? Chave estrangeira que não tem amarração nenhuma e tal. Talvez isso não faça sentido para você, mas assim, o nome da pessoa que você cadastrou o cliente aqui. Aí você vai olhar a venda que fez para aquele cliente. Ela não tem a amarração do CPF do cliente aqui com esse aqui. Então, tinha antigamente muitos cadastros que a gente pegava que não vinha o CPF da pessoa. Aí você descobre a pessoa como? Né? Como que você amarra uma coisa na outra? Não amarra. E aí o movimento vem errado. Só que daí assim, por que o sistema não tá bom? Porque o antigo veio ruim. Né? É como se você pegasse uma caixa pequena e botasse dentro de uma caixa grande. Essa caixa grande vai ficar com espaço vazio. Né? Então, se a gente pegar lixo da base antiga, vem lixo para a base nova. Aí a gente deixa para o cliente em aberto. Cara, como você quer implantar? Se você me trouxer movimento e ele estiver zoado, vem zoado. Se você tiver cadastro ruim, também vem ruim. É a oportunidade de arrumar. Aí, se a gente consegue chegar num nível assim, o mais baixo possível é do tipo assim, pega um parceiro de correção tributária, posso citar o nome de algum? Sim, fica à vontade. Então, a gente tem parceiro, por exemplo, Mix Fiscal, o pessoal da FGF, que agora é C Tributária, Systax, Citworks, tem uma renca aí. A gente integra com uns 9. Se o rapaz estiver vindo zerado e, inclusive, até estiver migrando simples para o lucro real, aí ele fala assim, me dá a descrição e o código de barras, as outras informações a gente coloca a definir, esse parceiro conecta, corrige a base fiscal, bola para frente. Isso, assim, o mais chulé que vem de base de dados para a gente. Quando o cara tem uma amarração toda bonitinha e a gente tem que pegar o banco de dados dele e traduzir, fazer o depara bonitinho, é um trabalho significante, sabe? Entendi. Então, assim, você vê assim, a diferença de uma implantação do cliente de São José e esse último cliente que nós tivemos junto na semana retrasada, sabe? Então, são experiências de implantação muito diferentes uma das outras. Então, cada cliente é um projeto totalmente novo, sabe? O cadastro é fácil de fazer. O movimento é que é uma coisa que atrapalha. Aí quando você faz o estudo do cadastro para fazer essa migração, existe a possibilidade de já fazer o ajuste, deixar tudo organizado aí. Se você disser para mim que você vai... eu acho, na maioria das vezes, mais fácil arrumar no nosso. Até porque eu domino. Sim. Então, se você disser para mim assim, tô com o meu sistema ruim, eu vou arrumar no meu sistema antigo, depois a gente vai para o novo. Eu acho difícil de fazer dessa forma. Por exemplo, a gente tem... se a gente precisasse arrumar o mercadológico, a gente consegue arrumar no nosso sistema em lote. Então, eu escrevo lá, monto o departamento de cerveja, eu pesquiso lá, quero ver tudo que é cerveja, marco tudo cerveja e jogo no grupo cerveja. Eu faço isso de uma vez só. Muitos sistemas não têm dessa forma. Aí o cara vai fazer um por um, ele vai demorar 4 meses para fazer esse trabalho. Aí perde o impulso do projeto.
sabe? Entendi. Aí o cliente desanima de continuar, capaz até de não seguir em frente, sabe? Então, nesse sentido, eu prefiro trazer para o meu e arrumando no nosso, entendeu? Nem que a gente segure assim, ó, ainda não estamos prontos para poder fazer a virada. Porque nesse momento que a gente está ensinando a pessoa a cadastrar produto, alterar preço e dar carga e tal, é o momento que ela pode arrumar a base dela. Mas quando acaba essa primeira semana, isso daqui dá para fazer em uma semana a 15 dias. Nesse período, se ele não pegar para arrumar a base, se não for necessário, a gente vira o PDV. Do que virou o PDV, eu posso tirar o sistema antigo. Porque a grande dificuldade minha é ter que coexistir com o sistema antigo. Porque a mão de obra é uma só. E qual é o período total que você falou de fazer essa transição? Com uns de 15 a 20 dias, desde a ocasião que ele me entrega a base de dados até a hora que a gente treinou ele para entrar com a nota. Porque eu preciso que ele esteja entrando com a nota para começar a criar custo e ele colocar os preços dele. Porque o caixa não pode ter reflexo da virada. Entendi. O cliente não pode perceber que o preço está errado, que o produto não está cadastrado, etc. O que acontece nos bastidores a gente desenrola tranquilamente, né? E novamente, eu preciso virar o caixa para tirar o sistema antigo, porque senão eu não consigo tirar. Perfeito. E como eu só tenho uma menina para entrar com nota, eu tô falando menina, mas poderia ser padrão. Eu tenho uma pessoa para entrar com nota, eu tenho uma pessoa para cadastrar produto, porque é muito difícil. Como que o mercado não vai dobrar a equipe dele para fazer a migração? E ele tem que fazer isso, trocar o pneu com o carro andando, né? A hora que a gente troca o caixa, já estou gerando contas a pagar, a receber, já tem a tesouraria para trabalhar, já começa a poder fazer pedido dentro do sistema. Algumas coisas a gente pode até preparar antes. Por exemplo, um mercado que tem a estrutura toda amarradinha já com pedido de compra, a gente ensina a pessoa a fazer compra antes, entendeu? Mas tem coisas que você só consegue ensinar com o carro andando. Por exemplo, tem como ensinar o financeiro para a menina com antecedência? Não dá, porque se eu ensino a menina com 20 dias, um mês de antecedência, como que ela faz o contas a pagar e receber, quando chega na hora dela de fato quitar, ela esqueceu. Tem que ensinar de novo. Entendeu? Então a gente ensina ela com os dados que ela tem de fato. Senão a gente... Não que não dê para ensinar com antecedência, mas normalmente a gente, na questão do custo que a gente estava conversando, a gente quer minimizar o custo do mercadista, que ele é muito focado no preço, né? Então, assim, quantas horas eu vou ter que aumentar para poder ensinar com antecedência e depois repetir tudo de novo, porque a pessoa esqueceu. Então, a gente tenta otimizar o treinamento dessa forma. Mas cada cliente é um cliente. Então, assim, ó, esse precisa de mais horas, precisa de fazer toda uma preparação com antecedência. Esse aqui dá para fazer em cima da hora, entendeu? Então, cada caso é um caso. Tudo depende do quanto de processo e cultura ele traz na hora que a gente fecha o negócio. Você já está arrumadinho. Aqui a gente tem que preparar com antecedência. O meu está tudo zoado. Se está tudo zoado, então a gente pode arrumar com o carro andando porque o impacto é pequeno. Entendeu? Legal. Ô Mário, eu tenho um indicador de alguns exemplos, né, de alguns clientes que nós... fizemos substituição de sistema, onde nós chegamos a atingir até 1,2 de percentual na margem do cliente em função da qualidade da informação que trouxe o novo sistema. Você tem alguma referência nesse aspecto, não? Porque eu fico pensando o seguinte, para mim tudo é números, né? Nós estamos falando em números, é uma empresa, né? O fim, eu sempre falo nas minhas palestras, né? Qual que é o objetivo principal da empresa? O pessoal fala muito, é atendimento, é qualidade. Gente, tudo isso é o meio, né? Isso aqui foi feito para ganhar dinheiro, né? Esse negócio aqui não é instituição filantrópica, né? E quando eu falo de ganhar dinheiro, eu tenho percebido que uma troca de sistema ou uma adequação ao sistema atual, ele pode trazer eu tenho isso comprovado, que você pode trazer até 1,2 de margem para a loja. Se nós estamos falando de uma loja, de uma empresa de 4% de margem, nós estamos falando em mais de 25% de aumento na margem. Olha o que impacta, eu estou falando de ter um sistema adequado. Não estou falando só de um novo, talvez o adequado o seu mesmo. Se você não sabe utilizar o seu, talvez você está tendo um prejuízo em função do mau uso. Né? E quando você deixa ele adequado, você traz um resultado assim fantástico. E se a gente transformar isso em cifras,
né? Você fala, meu Deus, é muito pouco perto do investimento que eu vou fazer, é muito dinheiro, é muito ganho em cima disso. Você tem tido essa experiência no seu dia a dia? Ou não? Não só a respeito do quanto de resultado aferir assim, qual que o número melhorou para ele, tá? Porque Sei. às vezes ele não faz essa análise não, tá? Sim. Mas não é só o valor monetário ali tangível, é qualidade de vida. Qualidade de vida, Perfeitamente. assim, sistema gera tempo. Isso é muito importante. Sistema gera tempo. Eu sei que para arrumar tem que bagunçar. Então o cara pensa assim, puxa, não quero mexer, porque tá dando certo, mas não tá dando certo. O cara trabalha de domingo a domingo, chega 9 horas em casa, não dá manutenção no casamento, enfim, uma das coisas que eu percebo bastante, eu tenho bastante feedback, é que assim, automatizou rotinas que eram repetitivas, né? E me gerou tempo. Também a questão dos resultados, que você tem uma tangibilidade maior dependendo do tamanho do sistema anterior que tinha, né? Então, o sistema antes era bom e colocou um melhor, ou era muito ruim. Mas é que nem eu falei para você, mesmo meu produto, ele pode ser ruim na mão da pessoa errada, né? Se o cara fala assim, nossa, gostei do que o Mário falou, vou contratar o Mário. Entrei lá no mercado dele e ele continua trazendo a mesma cultura de não treina equipe, não lança as informações. Eu não vou fazer mágica. É isso aí. Entendeu? Mas assim, a gente tenta levar todo esse caminhão de informação que transcende como usa o sistema, assim, olha, a informação tem que ser alimentada desse jeito, o processo é esse, desenha o fluxograma, sabe? A gente se mete no organograma do cara. É assim, olha, você faz o quê? Faz isso, então você vai para esse departamento, você vai para aquele, a gente tenta realmente opinar na vida da pessoa para fazer o projeto como um todo dar certo. Porque senão a máquina tem que funcionar, né? A máquina tem que funcionar, porque não adianta. Mesmo, você sabe, lembra aquela loja da Amazon que era toda automática? E depois descobriu que, na verdade, tinha um monte de indiano fazendo aquilo funcionar manualmente? Então, ainda não temos nada tão automático assim, entendeu? Então, um dia a gente chega lá, mas a informação tem que ser alimentada. Quando alimentada, fica filé. Mas Mário, eu acho que nós estamos trazendo aqui para o nosso podcast duas coisas assim para as pessoas que estão nos assistindo pensar sobre isso, né? Eu falo da questão do dinheiro, porque é uma empresa, fins lucrativos, eu tenho conta para pagar. A meta, né? Essa é a meta, quero ganhar mais dinheiro. Eu preciso, né? O problema é que não pode infartar depois, né? Ganha todo dinheiro e gasta tudo no médico, né? E aí, para não infartar, você tocou um ponto muito importante, que é da qualidade de vida, né? Porque o empresário, ele tem que sair da empresa e ir para casa, pôr a cabeça no travesseiro e tem que dormir. O que não acontece com a grande maioria. Não acontece. Né? Eu tô até pensando em criar um grupo da madrugada. E eu acho que vai ter um monte de supermercadista para participar desse grupo. Porque eu converso com meus clientes, converso com alguns supermercadistas que a gente conhece, falo, rapaz, eu perdi o sono essa noite e acabei ficando a madrugada toda. Falei, podia ter me ligado, cara, eu também estava acordado. E o outro, cara, dá um grupo gigante isso daí, viu? Mas é legal essa parte, que eu falo, a qualidade de vida. A Armelin, ela tem esse slogan. É a evolução do varejo melhorando a qualidade de vida para as pessoas. E o varejo não foi feito para acabar com a nossa vida, não. Foi feito para ter qualidade. E nós estamos falando de um departamento que ele tem uma interferência muito grande nesse aspecto, né? Eu posso ter uma qualidade de vida trabalhando melhor meus indicadores. Então, já fica uma dica aí pro podcast, né? Porque o empresário, quando ele trabalha sem informação, ele fica trabalhando de bombeiro, ele fica apagando incêndio. Exatamente. E apagar incêndio gasta muita pessoa, né? Porque como o sistema é feito para automatizar e ele conseguir confiar na ferramenta que ele tem e deixar as coisas acontecerem confiando, porque o sistema é feito para você poder automatizar e auditar. Então, você colocou na mão da pessoa que está fazendo, eventualmente ela fez errado, tem ferramenta para você auditar ou treinar ou dispensar a pessoa, né? Para poder o empresário até poder gastar o tempo dele em novos projetos. Abrir mais filial, mudar, entrar em outro segmento, ou de repente ter só tempo para poder gastar com a família, né? Porque adianta o dinheiro se não for assim, né? Eu tenho um grande amigo, né? O Adriano, lá do Supermercado Ponto Novo.
E eu vejo o Adriano assim, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho dele, e o Adriano, ele é um administrador, né? E eu recentemente, eu estava conversando sobre isso e dizendo para ele que se a gente comparasse a empresa como um corpo humano, né? Então nós temos lá os membros, né? Que são os colaboradores, né? Nós temos a estrutura, que são os gerentes, os supervisores, e nós temos o cabeça, né? Que é o mentor do negócio. O problema é que se o mentor estiver na operação, eu poderia dizer que a nossa empresa está sem cabeça. Né? E um corpo sem cabeça, ele está meio que à deriva, né? Então, às vezes, eu falo muito isso para o meu cliente. Você, como supermercadista, você tem que ficar dentro desse organograma, cuidando de outras coisas, e alguém tem que cuidar disso. Agora, eu fico imaginando, né, descendo um pouquinho no organograma, uma estrutura de CPD e de TI sem cabeça, né? Sendo administrado por pessoas que não têm experiência, não têm conhecimento nem de um lançamento de nota, nem de uma formação de preço, o quanto isso está gerando de possibilidade de risco, né? Para a própria empresa, né? É principalmente isso. E assim, é uma resistência enorme do mercadista de treinar as pessoas, porque treinar a pessoa gasta tempo. Sim. Ele está acostumado com um turnover muito alto. Ele pensa assim, vou treinar tanto esse moleque para que se amanhã ele me abandona. Né? Isso aí. Então, assim, coisas que os mercadistas não fazem, que eu acho que é importante, investimento na pessoa, seja um salário compatível do mercado em que ele se sinta relevante e dá poder para ela. Se ele é bem treinado e ele se sentir importante, né? Porque assim, que adianta você dar uma função para a pessoa e você toda hora tosar ela também, né? Então ela aprendeu, você dá a cadeia de comando para ela e eventualmente se audita se o trabalho está sendo bem feito. É assim que tem que ser. Mas quando a gente tem um empresário que é centralizador e tal, vai passar a vida inteira aqui, apagando incêndio. Aí você tocou num ponto que eu quero até reforçar, né? Aquela frase que diz, se eu treinar e ele for embora, isso é muito ruim para nós. Mas se eu não treinar e ele ficar, é muito pior. Né? Então, assim, e aí a solução para isso é padrão, que é o que a Arbelim bate na tecla. Então, eu treino o Mário, ele cria um padrão para a minha empresa. E se amanhã ele for embora? O padrão é meu, o padrão é da empresa, o padrão fica. A próxima pessoa que vai entrar, ele já segue um padrão da empresa. Né? Isso é uma forma de você, é um processo inteligente, né? Para você não parar o processo. Ou seja, o Mário foi embora, acabou tudo. Eu vivo isso constantemente. Troca um funcionário do meu CPD, por exemplo, vai tudo estaca zero. Lá do meu, porque ninguém foi preparado, e você estava preso na mão daquela pessoa. E isso é muito ruim para a gente, né? Então, faz muito pouco sentido você parar para pensar um funcionário trocar um mercado por um mercado, né? Se ele sair para trabalhar num outro segmento e tal, aí ok, mas ele sair de um mercado para trabalhar no mercado... Se você tiver um mercado onde as regras são claras, onde a empresa tem valores, onde a diretoria respeita o funcionário, onde ele tem um salário compatível, não tem por que sair. Não tem por que sair. Mas assim, a verdade é que a gente tem uma situação onde o ambiente muitas vezes é hostil. Tóxico, né? Tóxico, trabalha a toque de caixa, então aí a pessoa sai. E às vezes falta, eu tenho falado muito nos nossos podcasts aqui, né? E olha como é interessante, pessoal, isso que o Mário está trazendo, que eu falo da importância do joinha, né? Do reconhecimento. Cara, a falta de reconhecimento, ela desestimula qualquer profissional a trabalhar. É óbvio que a gente fala de salário. O salário, né? É óbvio que é um conjunto de conhecimentos que eu vou obtendo dentro da empresa e o meu salário vai melhorando em função disso. Não dá para querer ganhar o valor de um diretor sendo digitador de nota. Obviamente que não vai conseguir. Agora, eu posso trilhar esse caminho, né? Mas, ô Mário, eu queria puxar um tema aqui, um assunto rapidinho, para a gente falar um pouco do teu produto. Quando a gente fala da aquisição da ferramenta, né? Eu compro aí um software, uma retaguarda, uma frente de caixa, e depois eu chego nos meus clientes, é muito comum eu ver uma parafernália de ferramentas que é para ajudar a ferramenta.
Ou seja, eu tenho um software que me dá uma condição para resolver, soluciona um problema para mim, mas eu tenho um outro software para ajudar o meu software e eu compro um outro software. Aí eu tenho um software do RH, eu tenho um para fazer controle de cartão, eu tenho um para fazer controle de hora, eu tenho um... Gente, eu nunca vi tanta ferramenta. E sabe o que é o pior? Que acaba não utilizando 100% de nenhuma delas. Que nem um pato, né? Voa, nada, anda, mas não faz nada direito. Mas né? não faz nada direito, exatamente. É que assim, ó, existe um ecossistema, né? Que não dá para dizer que tudo é uma coisa só. Na verdade, claro. A princípio, até parece que quando você vende um produto tudo da mesma marca é melhor, porque tem concorrente que tem isso. Ele fala, não, CRM da minha marca, PDV da minha marca, RP da minha marca, e ele não abre para integrar, fazer parceria com nenhum outro, e a pessoa pensa assim, deve ser melhor, porque é tudo com a mesma empresa. A minha experiência de negócio é assim, quando eu comecei, a Zantos só fazia o frente, a Intersorte só fazia o RP. Hoje a Intersorte tem o RP dela e eu continuo mantendo minha parceria com a Zantos, porque também é tão antiga, tá tão consolidado, sabe? Que não tem por que mexer, porque não me dá enchimento de saco. Se desse problema, eu procurava outro. Mas eu gosto tanto da ferramenta da Intersorte quanto da Zantos, porque eu procurei para mim os melhores parceiros, né? Porque eu fui cliente primeiro, né? Em analisar assim, o produto que eu estou oferecendo para o meu cliente é um produto bom? Porque se eu não gostar do meu produto, como que eu entrego, né? Tanto a Intersorte quanto a Zantos são empresas que abrem a comunicação com outras ferramentas, porque se a gente tiver, por exemplo, um cliente que quer colocar um CRM e esse CRM ele não se identificou, ele quer mudar de parceiro, ele não consegue porque é o produto só aquele que eu trabalho e não tem opção, tá? Então isso acontece com outras empresas de software. Quando você fala assim, Mário, por que tem que ter tanta ferramenta? Você tem CRM para cuidar de gestão de clientes, você tem o WMS para fazer de controle de depósito, porque são nichados. Então, são produtos que têm toda uma cultura envolvida nela. Tanto que eu tenho até para mim que a empresa Zantos, por exemplo, ela é boa de PDV porque é o negócio dela. Ela faz PDV. Não é outra coisa. Porque pelo mesmo PDV e RP, sendo empresas do mesmo segmento, a gente vai falar de um produto ali no caso do PDV, onde ele tem que manjar de integração com periferia, né? Então, como que fala com uma balança, como que fala com leitor de código de barras, estabilidade... CRM, né? Integração com outros produtos, assim, estabilidade, o PDV não pode parar, né? Então, assim, ficou offline, está continuando vendendo e tal. O RP, ele vai no sentido de você manjar de processo, né? Como que faz um pedido de compra, como que faz o lançamento de nota, como gera um arquivo de SPEDs. Então, são produtos muito diferentes, apesar de ser dependente um do outro. O CRM ele é mais complementar, você vive sem ele, né? Mas ele também é muito específico. Ele precisa da informação que vem do frente para identificar o cliente, ele precisa da informação que vem do RP. Mas ele é segmentado para poder fazer campanhas de marketing, para poder fazer promoções, etc., para engajar cliente dentro da loja. Mas ele não é necessário. Então, eu gosto da minha ferramenta ela ser da forma como ela é, porque abre o leque para o cara procurar, falando assim, ó, eu tenho o meu e eu tenho A, B, C, D, fique à vontade para escolher o que você tem melhor. Porque o RP, ele é um hub, né? Então, assim, tudo conecta nele. Então, tem que ter um RP excelente, né? E, por sua vez, onde é o ponto mais fraco da empresa, que é o caixa, porque todo mundo dá muita atenção para o RP, né? Mas o caixa, se ele para, a empresa para. Talvez o RP você consiga passar um dia sem entrar com nota, sem fazer um pedido de compra. Mas se o PDV para, a loja baixa a porta, né? Perfeito. Então, é assim que funciona. Verdade que o mercado toda hora está lançando coisa nova. Então, a bola da vez agora é o BI. Agora começou o IA, né? Então, cada hora vai lançando coisas novas. E a gente tem desenvolvedor para dar com pau, né? E o que é bom para você não é bom para mim. Né? Então, assim, eu inventei uma ferramenta que é muito boa. Então, se todo mundo for que bater na tecla, eu quero BI. Nossa, a maioria das pessoas que eu conheço não sabe fazer o que fazer com a informação do BI. Vai lá, olha o dashboard assim, colorido, bonito, gostei, vou para casa. Não fez nada com a informação, entendeu? Então, meio que não dá para mudar o formato como o negócio nosso funciona. Sabe? Tem todo um ecossistema que atende gregos e troianos e a questão é assim,
primeiro foca, né, no ERP. Eu tenho um exemplo muito bom, é assim, tu quer colocar CRM, beleza, mas sua loja é apagada, tá mal varrida e tal, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, o cara não vai comprar na tua loja, entendeu? Perfeito. É mais ou menos por aí. Mário, bacana, eu falo dessa questão de você trazer várias ferramentas e não ser utilizadas, né? Isso é muito ruim, é um custo para a empresa. E às vezes você tem aí um ERP, um frente, um sistema que te dá a grande maioria disso, né? Tem coisa que você vai ter que buscar fora mesmo. Mas uma outra situação, mas vamos falar um pouquinho, porque, pessoal, olha como tá legal essa nossa conversa aqui. E eu só queria chamar a atenção para um detalhe importante. Às vezes você que faz parte do nosso canal e você está ouvindo essa conversa falando de um assunto bastante específico, né? Que nós estamos falando aí da tecnologia, dessa evolução dentro do varejo. Talvez ela não esteja dentro da tua área, mas pede para o teu líder lá do CPD, né? O diretor da empresa, pede para ele acessar o canal e ver esse bate-papo, porque isso pode às vezes não estar ligado à tua área, mas está ligado à área do teu colega que influencia totalmente no resultado do teu negócio. Às vezes eu não consigo gerar um bom resultado no açougue porque o meu sistema não está funcionando legal, né? Então, mas como é que mexe o sistema? Celso, eu não tenho ideia como é que faz isso. Esse assunto para mim é grego. Chama o cara que entende e pede para ele assistir esse bate-papo com essa figura maravilhosa que está aqui com a gente. Ô Mário, falando de produto, né? Hoje você tem a Xanthus, né? A frente de caixa, você trabalha com a Xanthus. Isso. E no retaguarda você está com a Intersolid, tá? Que são 2 programas que são de ponta, né? Que atendem a todas as necessidades. Isso. A Xanthus, para quem não conhece, gente, é o mesmo ferramenta que roda no Tenda Atacado, que roda na Oxxo, roda na Cobase, no Pets, então ela é muito antiga, sabe? Ela é da época do mapping, tá? Ixi, eu me lembro das antes. Coisa velha. Mas graças a Deus, uma ferramenta que acompanhou a evolução do mercado. Sim. E eu acho muito fantástico como ela funciona, porque o frente de caixa ela é desenvolvida em C. Para quem é da área de TI, talvez ache interessante saber disso daí, né? A interface dele é Java. Ele acompanhou também a evolução lá da ferramenta em outros sentidos, mas assim, o programa em si ser feito em C, ele é linguagem de máquina, sabe? Baixo nível e tal. É um trator, cara. Não para aquele troço, sabe? Muito bom. É lógico que nada é perfeito, né? Você vai ter assim, foi lá o fabricante da impressora, mudou o firmware dela porque lançou versão nova, porque o mercado não para, ou na época inventaram o SAT, aí tem que homologar equipamento, essas coisas dá muito trabalho, tá? Mas ele assim, tem cliente que a gente tem rodando sem nunca, assim, 20 anos eu vou falar um número muito alto, mas tem cliente meu que tem uns 10 anos pelo menos de casa que nunca precisou formatar o computador, sabe? De mexer no sistema. Então é uma ferramenta muito estável. A Intersolid, o que me cativa na Intersolid, a equipe lá é muito capaz de assim, habilidade de conhecimento de processo, de entrega do desenvolvimento, uma interface muito gostosa de trabalhar. Eu sei que isso é subjetivo, né? O que você acha legal é diferente para mim, mas assim, desde que eu conheci a ferramenta, eu bati o olho assim, puxa, faz sentido os botões serem onde né? De tudo aparecer numa tela só. Porque tem muitos sistemas que você clica aqui, ó, você aperta esse botão, que quando ele abre essa tela, você tem que apertar o outro botão para trazer outra informação que você queria. Então, como se estivesse identando, né, a informação que você vai buscar. A ideia de você não deixar tudo na mesma tela pode até parecer mais clean, mas deixa você mais lento. E ser lento faz efeito no nosso negócio. Muito, né? Muito. Então, se a gente calcular a hora homem e tal, o que significa isso daí, então, assim, o Intersolid é uma ferramenta muito robusta, com um RP que traz os dados muito fácil e com uma interface muito fácil de trabalhar. E eu sou o mais crítico do produto, tá? Eu sou o primeiro... Se o pessoal da Intersolid estiver me assistindo, consegue colocar o logo aí? Hã? Tem que mexer lá.
Não tem problema. Tá. O pessoal da Intersol que estiver me assistindo, eles pode falar para você, ó, o Mário é crítico, o Mário pega no pé quando quer uma rotina nova e tal, e assim, me agrada bastante, é um parceiro, a gente tá pelo menos de Intersol de Santos, uma média de uns 15 anos junto. Que maravilha. E tem cliente acompanhando a gente desde o primeiro dia, é muito legal. E Mário, eu assino embaixo todas as informações que você está trazendo aí da Intersol. Conheço bem o sistema, eu acho ele fantástico, autodidata, é simples de ser trabalhado, né? As informações que ele trabalha são informações relevantes no momento da negociação. É claro que todo só precisa ser muito bem alimentado, né? Às vezes o pessoal, como eu tenho muitos por aí que são bons, mas não são bem alimentados, né? E a Santos dispensa comentário, que também faz um trabalho fantástico. Além desses dois produtos, Mário, você tem mais alguma coisa que você leva para o mercado também ou não? Na vertical de supermercado, eu tenho na minha carteira tudo quanto é segmento. Então, desde prevenção e perda, onde você consegue ver com a câmera se a pessoa está cometendo um fraude ou equívoco ali no frente de caixa, até a parte do CRM e tal. Só que daí a minha forma de trabalhar com esses parceiros não é a implantação não é minha, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho esse parceiro que eu recomendo, chancelo, dou o suporte para o trabalho acontecer, mas não é uma implantação minha, como se fosse mais por indicação, né? Ah, legal. Então é mais nesse sentido. Mas assim, quando o mercado chega para a gente tem solução para ele de A a Z. Ah, maravilha. E eu tô falando isso, pessoal, porque toda vez que eu preciso comprar um equipamento, fazer uma aquisição e buscar o que tem de melhor no mercado, a referência minha é o Mário. Ele fala assim, é tal marca, liga para tal pessoa, que ele tem toda essa estrutura, e além do trabalho que ele faz aí com a Intersol de Santos, que aí é você que executa mesmo, né? Isso, eu gosto muito de dizer que assim, o formato da minha empresa, né, porque muitas vezes na software house, e eu não estou especificamente dizendo nenhuma, quando o cliente entra, ela vira um de milhar, né? Então é só mais um cliente ou coisa parecida, tá? Não estou especificando nenhuma aqui que o formato pode ser diferente, mas eu posso dizer que pela minha empresa, né, a gente tem um turnover muito baixo, né? Então a minha equipe ela é pequena e generalista. Então quando você vai falar com a pessoa que implanta, por exemplo, eu participo de todos os projetos. A minha equipe, a mesma pessoa que implanta é a mesma pessoa que depois dá suporte. Não é um técnico de informática, é gente que trabalhava em mercado e veio trabalhar com a gente. Então, você fala de cotação, a pessoa sabe o que está falando. Você fala de inventário, a pessoa sabe o que está falando. A gente tem vou até comentar aqui a Francine, quem é do cliente nosso sabe que ela é prata da casa, que ela bate e conversa com o contador de igual para igual. Contador que às vezes nem é da nossa carteira, liga lá para pedir suporte para ela, é uma coisa muito interessante. Bacana. Ela tá fazendo 11 anos de casa daqui a pouco. A Ju também, eu tô falando assim, os que estão mais antigos comigo, né? Mas a Juliane também é uma pessoa que trabalhou veio de outro cliente nosso. Ela também desenrola assim, absurdo, sabe? Que legal. A equipe é pequena. Mas eu acho que isso pra gente é o trunfo, sabe? Porque não tem assim, pera aí que você vai falar com a pessoa de primeiro nível, sabe? Então você chega a falar com a mesmíssima pessoa que te implantou para não ficar aquela sensação. Veio o vereador aqui, me disse que o sistema funciona assado, na hora de implantar o cara falou que não é bem assim, na hora que caiu na mão do suporte o cara não sabe o que tá fazendo. E a hora que a gente vai implantar, as horas que a gente faz de implantação, a gente separa a hora técnica, que onde eu crio uma quantidade de horas simbólica, porque eu assumo o risco do problema técnico, separo do treinamento, porque eu vejo concorrente que vai lá, vende 100 horas, mas perde 70 fazendo algum trabalho técnico, assim, o servidor não subiu porque deu problema e tal, passa horas trabalhando na infraestrutura, sobrou 20, 30 horas para dar o treinamento, não deu conta. Tá. E eles também fazem, muitas vezes eu vejo também o treinamento ser corrido, né? Hora corrida. Então ele vai lá, fica um mês na loja do cara
E assim, você não consegue enfiar na goela do mercadista a informação em um mês. Tudo uma vez só. Não dá. Então a gente separa, né? Então a gente tem no cronograma, a gente separa em 3, 4 partes, onde assim, nessa primeira etapa a gente vai ficar tantas horas, você pegou, seguiu, aí a gente vai para a próxima. Então tem cronograma separando. Às vezes isso aumenta o custo por causa de traslado, custo de pernoite e tal, talvez isso aumente um pouco o custo. Mas assim, se não fizer uma implantação mas é muito mais eficiente. É mais eficiente, senão acontece o que eu te falei. Você acabou de treinar a pessoa, amanhã você vai ter que treinar tudo de novo, e aí entope o suporte, porque a pessoa não aprendeu na implantação, entendeu? Então, nesse sentido, a gente faz uma entrega muito legal. E eu estou em todas as implantações, pro bem e pro mal. Todo mundo acha meio sistemático, chatinho e tal, mas assim, sou apaixonado pelo que eu faço. Quando eu participo na implantação e às vezes até bato de frente sobre como tem que ser as coisas, é porque realmente é uma dedicação de ver aquele negócio funcionar. Porque quando a loja está pronta, Celso, sabe aquele prazer de assim, pô, acabou de nascer meu filho. É isso aí. É um filho. Você vê assim, todos os caras vendendo rapidão, fazendo compra e vendo resultado, pegar o feedback depois do cliente e falar assim, nossa, melhorou minha vida de fato ter contratado a Custom Data, sabe? Eu tenho então os melhores parceiros, eu acredito piamente que eu tenho a melhor equipe. Eu acho que o mais fraquinho lá sou eu. O mais fraquinho sou eu. Eu realmente tenho uma entrega muito boa, graças a Deus por isso. Muito bom. Pessoal, olha que papo gostoso, que dia maravilhoso que foi hoje, viu? Eu fiquei muito feliz aí com a nossa conversa. Tenho certeza que foi muito produtivo. Vai haver muito engajamento aí no canal com esse assunto. E olha, gente, eu conheço o Mário aí de longas datas. Tudo isso que ele está falando, eu assino embaixo, é uma pessoa de extrema confiança. Vocês vão ter aqui no canal um link com contato, um QR Code, né, para falar com a Custom Data também. Fique à vontade, liga para o Mário, pede uma visita com ele aí, que vocês não vão se arrepender. Tá? Uma coisa que eu queria falar assim, a gente é de Taubaté, mas que chamaram para a gente ir lá fazer o serviço no Acre, estamos indo, tá? Aí, ó. Não tem erro não. Mário, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo. Deus abençoe demais. você ter vindo para cá, gostei muito, fiquei muito feliz da tua vinda. Eu quero deixar aberto as portas para você voltar para nós falarmos de outros assuntos. Tem muito assunto, tá? E agora, para a gente se despedir, Mário, eu queria que você desse um recado aí para o nosso público aí, uma frase final aí para a gente fechar o nosso podcast. Poxa, agora você vai me deixar tímido. Eu não preparei para isso, mas assim, é forçar tudo que eu falei para você, né? De que da paixão que a gente tem pelo varejo, principalmente segmento de supermercado, a gente atende outros segmentos. Então, até deixar claro para você, tá, Celso? Assim, o que cabe dentro do supermercado a gente atende muito bem, tá? Então, assim, a gente não tem a aderência, por exemplo, em loja de roupa, numa farmácia e tal, mas se você falar um pet shop, pelo menos a parte de autoatendimento, né, o varejo, a gente atende muito bem. O que tiver no mercado a gente atende. Açougue, atende bem, padaria, atende bem, tá? A gente manja muito supermercado, mas assim, é impressionante como o pessoal do supermercado é até muito mais à frente em tecnologia e competência em comparação a alguns dos outros varejos que eu citei aqui, sabe? Sim. Então, vai ser um prazer levar toda essa expertise, né? Falar em inglês fica mais caro. Levar toda essa expertise, todo esse conhecimento para a loja de vocês aí, que graças a Deus a gente tem uma entrega muito boa. Vai ser um muito prazer. Bom. Mário, obrigado. Obrigado de coração mesmo. Pessoal, voltamos aí com novidades. Aguarde, inscreva-se no canal, manda para o teu amigo. Vamos triplicar esse número aí no nosso canal, falando de varejo com Armelin. Obrigado, até uma próxima.